E aí pessoal, beleza? Hoje eu irei fazer um vídeo de curiosidades sobre Five Nights at Freddy's. Eu irei contar algumas curiosidades que eu achei interessante no jogo, então bora lá! Primeira curiosidade, data. Em Five Nights at Freddy's 1, em nenhum momento é dito em que ano o jogo se passa, mas podemos supor que o jogo se passa em 1993, pois isso é deixado a entender no cheque de pagamento da noite 5. Segunda curiosidade, ou falso. Quando surgiu Five Nights at Freddy's 1, surgiu uma imagem que ficou muito famosa, onde mostrava um suposto animatronic secreto, o Spark Ocon. Naquela época, muita gente realmente acreditou, mas no final era só um animatronic fake. Terceira curiosidade, 1987. No FNAF 1, nós recebemos várias ligações de um cara que apelidamos de Phone Guy, onde em uma das noites ele cita o ano de 1987. Então, provavelmente alguém colocou esse número na customização da noite e descobriu esse estranho easter egg, onde caso alguém coloque 1987 na ordem da imagem, eles receberiam um jumpscare do Golden Freddy. Quarta curiosidade, pesadelo. Não estou falando do Nightmare, e sim de algo do próprio criador, Scott Calton. Segundo o próprio Scott, ele teve vários pesadelos durante a produção do jogo, em maioria sobre o animatronic Bonnie. Quinta curiosidade, o mais assustador. Como citado anteriormente, o animatronic que mais causou medo em Scott era o Bonnie. E Scott falou que Bonnie era o mais assustador e era seu animatronic preferido de todos do Five Nights at Freddy's 1. Sexta curiosidade, mecânica. No FNAF 1, quando os animatronics entram na sua sala, as portas ficam travadas. Segundo o Scott, ele fez isso por causa de um pesadelo que ele teve com Bonnie, onde Bonnie estava na porta e Scott não conseguia fechá-la. E foi daí que o Scott criou essa nova mecânica, onde caso você não feche a porta e o animatronic fique muito tempo lá, você não será mais capaz de fechar a porta. Sétima curiosidade, primeiro sucesso. Nem todo mundo sabe, mas antes de Scott fazer Five Nights at Freddy's, ele se dedicava a fazer animações cristãs, mas nada deu certo. Até que ele fez um jogo sobre castores, que também não deu certo. Mas foi a principal crítica desse jogo que o deu uma ideia. A crítica era que os castores do jogo pareciam robôs animatronics e que eram muito assustadores. E foi a partir disso que Scott teve a ideia e criou o maior sucesso que ele já fez na vida dele, que foi Five Nights at Freddy's. Oitava curiosidade, história. A história de Five Nights at Freddy's é algo confuso, que até hoje não sabemos ao certo, mas no FNAF 1 nós podemos descobrir um pouco da história, através de jornais que contam que um homem vestido com uma fantasia de um dos robôs atraiu 5 crianças até o fundo do estabelecimento e desde então elas nunca mais foram vistas. E os animatronics desde então começaram a apresentar mau funcionamento e começaram a agir estranhos, que é algo até que bem macabro. Nona curiosidade, o trio. Originalmente em FNAF 1 era para existir apenas 3 animatronics, Freddy, Chica e Bonnie, mas Scott achou que o jogo ficaria muito fácil e decidiu adicionar o Foxy no jogo, o que foi uma excelente adição. E por fim, décima curiosidade, Golden Freddy. No jogo, temos uma rara chance de ver um novo animatronic, que todos apelidaram de Golden Freddy. Ele é uma versão amarela de Freddy, que pode se teleportar para dentro de sua sala, e seu jumpscare é bizarro. Diferente dos outros animatronics que causam game over, quando ele mata o jogador, o jogo simplesmente fecha e sai sozinho. Golden Freddy é um dos personagens mais misteriosos da franquia de Five Nights at Freddy's,
que até hoje se teoriza muito sobre ele. Bom galera, esse foi o vídeo. Foi bem curto, foi só algumas curiosidades rápidas que eu falei sobre Five Nights at Freddy's que eu achei interessante. Mas se você chegou até o final, muito obrigado. E se inscreva no canal, comente alguma coisa e dê like nos vídeos que isso ajuda muito. Muito obrigado e tchau.